Sejam bem-vindas à semana da Body Shaper Expert, aula 1. Descubra o poder transformador do Body Shaper Expert. Desvende os segredos para criar corpos incríveis e devolver a autoestima. E o objetivo do BSE é despertar o seu potencial para conquistar o sucesso profissional na estética corporal. Ao fim desta semana incrível, você vai saber exatamente qual o caminho a percorrer para se tornar uma referência admirada e reconhecida no mercado. E o nosso plano de aulas, as 2 primeiras aulas serão gravadas. Dia 1. Desperte o seu potencial e conquiste o sucesso profissional na estética corporal. O segundo dia, a segunda aula, domine as etapas fundamentais da diferenciação como Body Shaper Expert. E a terceira aula, essa sim será ao vivo, o caminho para o sucesso na estética corporal. Conheça as estratégias infalíveis para construir uma carreira de destaque como Body Shaper Expert. Na semana da Body Shaper Expert, vocês vão ter uma coisa incrível. Preparei uma coisa maravilhosa, não podia deixar. Um sorteio, então fiquem alertas. Concorra a uma bolsa de estudo 100% na próxima turma da formação de Body Shaper Expert. O link para participar será divulgado no final desta aula. E avisos importantes logo a seguir. Número 1. Este evento é uma oportunidade única e real de mudar a sua vida e da sua família. Não é para curiosos, mas sim para pessoas comprometidas que desejam transformar a sua carreira e alcançar o sucesso que tanto almejam. Segunda coisa, acompanhe direto, comente e recomende. Vamos juntos mudar a vida do máximo de pessoas empreendedoras, assim como você. Porque se você está aqui, é sinal que você tem aquele bichinho aqui dentro de você que quer empreender como eu. Porque se eu estou aqui, é que eu tinha esse bichinho muitos anos lá atrás. Porque se eu cheguei até aqui, você também pode chegar muito mais longe. Terceiro, esteja atento às comunicações enviadas no grupo de WhatsApp. Se sair do grupo, não conseguirá voltar a participar. 4. Todos os dias irei partilhar os materiais de apoio nos grupos de WhatsApp. Quinto, na próxima quinta-feira irei sortear uma bolsa de estudos para a próxima turma da formação em Body Shaper Expert. E a vencedora deve estar a acompanhar em direto a transmissão na quinta-feira. Os materiais de apoio serão desbloqueados no link da descrição. O manual do participante bloqueados serão partilhados após as aulas e o resumo das aulas. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha vida. E quem é a profissional Isabel de Paula? Vou pôr aqui um pouquinho para vocês. Eu sou uma Body Shaper Expert, sou formadora de estética a nível nacional e internacional, formada pela Faculdade de Bruxelas. Sou psicoterapeuta, formada em Milão. Sou palestrante e coach. Sou escritora e autora de 4 livros. Sou criadora da minha linha de produtos, não só body care, de produtos de gabinete profissional, linha profissional, como em home care. Sou especialista em drenagem linfática em pré e pós-operatório. Sou CEO das clínicas, tanto de Lisboa como do Porto. Tenho rúbrica de beleza e saúde nos canais de televisão a nível nacional. Tenho prêmios, tanto na linha de produtos como em serviços. E também técnicas exclusivas nos meus produtos, que são patenteados e registrados por mim, como Barriga Fit, Levanta Bumbum, Leg Fit Express, Body Planner, entre outras marcas que fazem parte do meu catálogo profissional.
entre muitas outras coisas que vocês podem colocar no Google e poder saber da minha vida profissional. E uma outra coisa que eu vou colocar para vocês aqui. Há uns anos atrás, eu criei a frase: cuida do teu, Isabel de Paula, cuida do seu patrimônio mais valioso. E esse direito de autor ficou validado a nível mundial. Pois é, tenho o direito de autor desta frase por vocês e por todo o mundo. Cuida, Isabel de Paula, cuida do seu patrimônio mais valioso, que é você também. Então, coisas curiosas e que eu vou deixar aqui para que vocês possam saber um bocadinho também sobre Isabel. Dou dicas nas redes sociais para o público em geral, que são as nossas dicas caseiras. Eventos online gratuitos, que é esse que você está a participar como Body Shaper Expert. Tenho também cursos online como Barriga Fit, Stop Flacidez e entre outros. Tenho as minhas clínicas, que é em Lisboa e no Porto. Tenho a minha gama de produto, que é vendida não só com as minhas terapeutas, que está espalhada pelo mundo, desde Lisboa, Torres Vedras, Algarve, todo o mundo, até mesmo em Dubai, Milão, Suíça, entre outros países. E temos a nossa linha de produto, que pode comprar online também. E agora também temos a nossa formação, que antes era presencial, também tem, mas agora também pode ser online, que é a formação de Body Shaper Expert. E agora, antes de nós passarmos a seguir, eu vou falar um bocadinho de como a Isabel de Paula chegou até aqui. Como foi ser uma Body Shaper Expert, como foi construído esta profissão. Entre os meus 19 e 20 anos, eu vim para Portugal. Fui trabalhar no Hospital Particular de Lisboa, que era muito pertinho de onde é a minha clínica aqui em Lisboa. Fui trabalhar no setor de oftalmologia, onde eu conto essa história milhares de vezes, porque eu tenho uma gratidão gigante para com as pessoas que trabalharam comigo, desde os médicos, desde as pessoas que trabalharam na limpeza, de todos os setores, porque todas essas pessoas ainda são vivas, me reconhecem, me conhecem, e algumas dessas pessoas frequentam a minha clínica e quando me encontram dizem: Isabelinha, tenho tanto orgulho de si, porque elas me viram desde quando eu cheguei aqui. E hoje ficam felizes e orgulhosas da pessoa que sou hoje. Então, a partir de agora, eu gostava que você olhasse para mim e vissem a pessoa que eu sou hoje e tentassem olhar para essa história que eu vou lhe contar, para que vocês pudessem se inspirar e motivarem, para que você pudesse também pegar na minha história e usar como um degrau para que você também possa fazer uma construção também para a sua vida. Quando eu vim para Portugal, eu não era manicure, eu não era cabeleireira, eu não era massagista, eu não era massoterapeuta, eu não era nada na área da estética ainda. Eu apenas gostava de fazer unhas. Eu já sabia fazer unhas porque eu acho que toda brasileira já nasce fazendo unhas. E então na minha família não era diferente. Fazer mesinhas, aqueles embrulhozinhos com as avós e mães, também eu acho que isso a gente já nasce com essas coisinhas, não é? Então fui trabalhar no Hospital Particular de Lisboa, no setor de oftalmologia. Eu trabalhava como assistente. Logo depois, como eu tinha muito tempo livre, não tinha família nenhuma cá em Portugal, então eu precisava ocupar muito o meu tempo, então eu dormia muito pouco para o quê? Trabalhar e estudar, porque eu precisava ser uma pessoa melhor e ocupar a minha cabeça. Então eu me ocupava dos doentes e pacientes para eu aprender. Sim, e o hospital pagou um curso para mim de drenagem linfática em pré e pós-operatório. Então, enquanto eu estudava à noite e o que eu fazia durante o dia quando eu saía da oftalmologia? Eu ia para os pós-operatórios ajudar as enfermeiras a fazer os pós-operatórios. Então, eu ia estagiar e fazer esse pós-operatório. O que aconteceu? Fui aprendendo na prática tudo aquilo que eu aprendia na teoria no curso, eu ia pondo na prática verdadeiramente. Então, o que aconteceu com algum tempo depois é que eu ia aprendendo muito mais na prática
tudo aquilo que eu ia aprendendo na teoria no curso, eu tinha na prática muito mais força do que propriamente no curso. E uma certa vez, a doutora Albertina vira para mim e diz assim: Isabelinha, o que a Isabelinha anda a fazer? Porque nossas pacientes andam a ficar com um corpo diferente. Que eu disse: olha, doutora, eu ando a fazer, sei lá, não sei, eu ando a fazer as drenagens que eu aprendi. E ela: não, cá para mim, Isabelinha anda a inventar aqui uns métodos meio esquisitos. Eu: o que é isso? Não, a Isabel anda a inventar aí uma maneira de trabalhar diferente aqui. Eu: isso é possível. Se eu fosse a Isabelinha, registrava isto. Isso é possível? Ela: sim, é uma maneira de trabalhar diferente. E eu, logo aí, tive o quê? Um insight. O que eu aprendi? Que quando você tem uma técnica junto com conhecimento, você tem um método de trabalho. Fui perguntar aos médicos como que eu fazia. Se aquilo que eu fazia cientificamente funcionava, então, como advogada, fui ver como que fazia. E aí, primeira coisa que eu descobri, criei a minha primeira marca, que chamava-se Levanta Bumbum. O que depois eu fiz? É fácil registrar uma marca? A marca é muito fácil. Agora, registrar marca, método de trabalho, todo o pacote, essa parte aí dá muito trabalho. Por quê? Porque todo um conjunto você tem que cientificamente certificar que a saúde dos outros você não pode brincar. Então, tem que ter advogado, tem que ter médico, tem que ter várias pessoas que trabalhem para um conjunto de coisas para que você tenha um método de trabalho que funcione e que aquilo realmente não vai fazer mal a ninguém. E foi aí que pela primeira vez eu criei o método Levanta Bumbum. E aí, com o continuar do tempo, fui criando o meu próprio método de trabalho. Criei o Levanta Bumbum, criei o Barriga Fit, o Leg Fit Express, o Short Body Detox, o Fit Express, o Body Planner, entre outras marcas e outros métodos de trabalho que, graças a Deus, funcionam. E que, entretanto, também ganharam prêmios, tanto no serviço e outras coisas que eu vou contar mais lá na frente. Continuando aqui a trajetória. Ao continuar a trabalhar no hospital, chegou um certo dia, o hospital entretanto faliu em 2009, fui trabalhar para mim própria. Na João 21, estava ainda no hospital, voltando aqui um bocadinho atrás, os médicos perguntavam: Isabelinha, por que a Isabelinha está sempre com esse monte de produtos para um lado, uns produtos para o outro? E as minhas clientes, eu tinha clientes de unhas, porque eu também fazia manicure e pedicure, fazia depilação nos meus tempos vagos, porque eu tinha tempo que sobrava, porque enquanto todo mundo trabalha, tem 24 horas para viver, eu também, mas a lei do trabalho exige que você trabalhe 8 horas, então eu trabalhava as 8 horas para um lugar, fazia hora extra, fazia drenagem linfática, aí depois todo mundo mandava ir embora para casa. Eu não ia, então eu fazia a unha num lado, fazia massagem no outro, e então eu ocupava o meu tempo ao máximo e dormia 3 horinhas, 4 horas às vezes. Então eu ia fazer unhas e então o que acontece? Depois eu dizia assim: vou fazer depilação nessa cliente. Aí uma cliente ligava, eu ia fazer limpeza de pele na outra. E então, conforme eu fui vendo, eu estava sempre, Eu estava sempre crescendo na minha carreira. E fui fazer um curso de massoterapia. Amei, porque na massoterapia você aprende o que? A modelar um corpo. Depois fui fazer curso de reflexologia, fiquei apaixonada, que através dos pés você descobre o corpo da pessoa toda. Fiquei apaixonada. Depois fui fazer outros cursos de drenagem linfática, de métodos incríveis, com médicos assim, renomados do mundo inteiro. Adorei, fiquei assim apaixonada. O que eu fui descobrindo? Que cada vez que eu fazia um curso de variadas áreas, eu ia me apaixonando, mas eu sempre pensava:
ainda não é isto. E eu ia pegando um bocadinho de cada coisa e ia na minha cliente, ia praticando um bocadinho mais. O que eu fui vendo? Criando o meu próprio método de trabalho. E comecei a pegar o produto de um, o melhor produto do outro, e fui criando meus próprios produtos dentro dos produtos dos outros. Mas depois comecei a ver que havia clientes que tinham alergia, comecei a ver que os produtos misturados não davam muito resultado, porque às vezes há clientes que têm relutância a algum produto, fazia reação alérgica, e às vezes há princípios ativos que têm muita parte química e a cliente não gosta. Depois elas têm, por exemplo, se a ficha de anamnese, se elas omitem alguma coisa na anamnese, e às vezes elas mentem até mesmo para o próprio médico, e isso tem reflete muito no resultado. Então, uma vez, já ainda no hospital, um médico vira para mim e diz assim: Isabelinha, por que Isabelinha, que vive nessas misturadas aí todas desses produtos todos, por que não cria seus próprios produtos? E eu pensei assim, caramba, mas criar meus produtos é tão caro. Mas agora há umas coisas aí que criar os produtos naturais. A Isabel gosta tanto dessas plantas todas aí, vive com essas coisas aí de coisas naturais. E eu, caramba, sabe quando você tem assim aquele insight? Eu pensei, uau! Fui ver como que fazia. Afinal de contas, não era assim. Se já era difícil registrar massagens e patentear e fazer aquela coisa toda, que era uma fortuna já registrar e patentear, então, se produtos ainda era muito mais. O que eu fiz? Guardei, pronto. Entretanto, em 2009, o hospital, infelizmente, abre falência e fechou. Fui eu para João 21 e abri o meu próprio espacinho. Nessa altura, criei o Barriga Fit, que já estava criado, lancei o programa Barriga Fit, e aí, nessa altura, eu comecei a lançar assim, muito suavezinho, com os meus próprios princípios ativos, mas não tinha ainda muito dinheiro para poder, o quê? Lançar a minha linha de produto. Mas já tinha, sim, uns princípios ativos que as minhas clientes mais chegadas já sabiam que eram meus produtos, mas em pequenas quantidades. Então, eu já estava fazendo tratamentos e foi aí que eu ganhei o prêmio no tratamento e serviço estrela do Barriga Fit, que também foi nessa altura que eu também ganhei o prêmio, que lancei o livro Barriga Fit. Por quê? Por causa dos princípios ativos naturais, que eram as dicas caseiras que eu dava nessa altura para as pessoas fazerem em casa. E aí foi quando eu ganhei força nas redes sociais para poder lançar princípios ativos e dar dicas caseiras para as pessoas fazerem isto. E foi nessa altura que eu reuni as minhas competências todas, desde manicure e pedicure, massagista, esteticista, massoterapeuta, drenagem linfática em pré e pós-operatório e até mesmo formadora de estética, fizeram com que eu me transformasse numa Body Shaper Expert. E nessa semana da Body Shaper Expert, você vai ver que é possível você sim também aprender a ser uma. E seguindo, é possível alcançar de fato a realização profissional e o sucesso financeiro no mercado da estética. Sim, é possível e você começará a perceber como ainda nesta aula, mas por que esta é uma realidade tão distante para a maioria das profissionais? O inquérito que vocês responderam: qual é a sua faturação no mercado da estética? Menos de 500 euros por mês, entre 500 e 1.000 euros por mês e entre 1.000 euros e 2.000 euros por mês e mais de 2.000 euros por mês. Então, essa pesquisa fizeram uma coisa. Em pesquisa realizada, os participantes do evento, 48%
recebem menos de 500 euros e apenas 6% recebem mais de 2.000 euros por mês a partir do seu trabalho da estética. Isso significa o que impede a maioria dos profissionais de estética prosperar na carreira. Vocês sabem responder? Vou deixar uns segundos para você pensar. A falta de capacitação é uma das coisas. Pouca diferenciação no mercado. Falta de atualização e aprimoramento no profissional. Baixa percepção de valor. Desconhecimento das estratégias de marketing de vendas. Falta de planeamento e gestão financeira também é uma delas. Infelizmente, problemas profissionais também afetam a nossa vida pessoal. Dificuldades financeiras também acontecem. Estresse e preocupações constantes, porque você, se tiver dificuldade financeira, você acaba por estar estressado, atender mal o seu familiar, acaba por dormir mal, acaba por estar estressada no teu dia a dia. Limitações no teu estilo de vida, você deixa de comer bem, de estar bem fisicamente no teu dia a dia. A sobrecarga de trabalho significa que você vai ter que trabalhar muito mais hora, porque vai ter que rentabilizar o teu tempo cada vez mais. Se você ganha pouco, você tem que trabalhar muito mais hora para poder fazer jus aos teus custos. Baixa autoestima e motivação, e a desmotivação. Sim, porque se você cada vez vai se desmotivando e a sua autoestima vai só baixando cada vez mais. E as dificuldades financeiras vão fazendo com que você vá se desvalorizando mais para fazer jus ao teu dinheiro. Vai se sobrecarregando cada vez mais de trabalho. E então é uma bola de neve constante. Então tudo isto vai impactando o seu relacionamento, seja ele com teus filhos, com o seu familiar, com o marido, com mãe, com pais, seja com os teus amigos, seja com um todo. E depois, como que você vai trabalhar? Depois vem aquelas restrições também nas oportunidades do teu crescimento pessoal, porque você deixa de investir numa formação, você começa a se restringir também de fazer algo de bom por si própria, desde comprar uma roupa, desde viajar, desde conviver, porque sim, é possível você ter uma vida normal e melhor. Então, está na hora de parar de vender serviço e começar a oferecer, sim, experiência e transformação às suas clientes. Qual é a experiência que tem oferecido às suas clientes? Vamos ver aqui uma coisa. Exemplo, um voo para Lisboa para Nova York. Vou mostrar para vocês aqui duas experiências. Uma normal, vai para o mesmo lugar, a pessoa vai para o mesmo lugar, só que a experiência é completamente diferente. O destino, o mesmo. A alimentação que ela vai receber é diferente. O tratamento no mesmo avião é diferente. A aeromoça é a mesma? Não, é diferente. Porque até mesmo a casa de banho é num setor diferente no mesmo avião. Então, isso significa que a experiência de quem pagou um valor acrescido é diferente. Isso significa que tem pessoas dispostas a pagar para ter uma experiência diferente. Então, desde que o seu produto e o seu serviço entregue seja diferente e melhor do que o da concorrência, vai sempre haver pessoas que estão dispostas a pagar. A diferenciação começa na origem. Vou mostrar aqui outro exemplo. Um espumante que custa R$ 8,49. O termo espumante é utilizado para descrever qualquer vinho que tenha bolhas de dióxido de carbono,
ou seja, uma categoria mais ampla. Espumantes podem ser produzidos em várias regiões ao redor do mundo, seguindo diferentes métodos de produção. E champanhe, 65 euros. O champanhe é um tipo específico de vinhos de espumante produzido na região de Champagne, no nordeste de França, seguindo métodos tradicionais e regulamentações específicas. Isso quer dizer que nem mesmo o melhor espumante poderá ser chamado de champanhe. Observem que a diferenciação surge da combinação da origem e do processo. Por isso, ele tem um valor muito maior. E se o mesmo fosse aplicado no segmento da estética corporal? Vamos ver como anda a nossa concorrência? Então, vamos para o Google. Vamos colocar lá no Google massagista. Então, pesquise aí você também. Massagista tem 9.530.000, mais do que isso, nos resultados. Depois, a palavra terapeuta corporal, mais de 106.000. E a palavra body shaper? Tem mais de 8.500 e tal, que são a Isabel, que é a número 1, e as que são certificadas por mim e muitas matérias que são feitas de jornais, televisão, revistas e etc, etc, etc. Quanto maior a diferenciação, menor será a sua concorrência. Assim como o exemplo anterior, apenas as profissionais formadas com o meu método exclusivo e inovador, devidamente certificadas por mim, podem ser chamadas de Body Shaper Expert. E ser uma Body Shaper Expert não é ser uma massagista, ser uma massoterapeuta, ser uma terapeuta corporal, ser uma esteticista, ser uma fisioterapeuta. Ser uma Body Shaper Expert estar capacitada para olhar para um corpo e saber exatamente quais os princípios ativos que vai usar para transformar a sua cliente em 10 sessões e ter uma grande transformação. Segunda coisa, tratar as suas clientes com princípios ativos e técnicas criadas por mim há mais de 20 anos com as minhas experiências e que já devolvi a autoestima a mais de 16.000 mulheres. E também as etapas da metodologia da Body Shaper Expert são a ficha de anamnese, que é importantíssimo você ter. Você precisa ter ela preenchida, porque você precisa saber se a sua cliente tem uma doença, se ela está grávida, porque se ela está grávida você sabe que o tipo de tratamento tem que ser diferente. Se ela tem algum tipo de doença, porque se ela tem um cancro, você vai ver lá na aula da ficha de anamnese quais são as coisas que são necessárias. Portanto, essa aula é muito importante. Hoje aqui eu só estou dando um briefing sobre os itens, mas você tem uma aula só de anamnese. Então, ficha de anamnese. Depois, a nossa avaliação corporal. Você também tem uma aula de avaliação corporal. Saber olhar para aquele corpo, saber os princípios ativos que você vai usar, os movimentos que você vai fazer para modelar e tratar aquele corpo. Depois, o plano de transformação intensivo que você vai fazer para que aquela cliente sua tenha a melhor experiência no seu gabinete. E depois também a sua cliente, o plano de manutenção que ela tem que ter para que ela continue tendo o resultado e a experiência dentro da sua clínica ou dentro do seu gabinete. E o método resulta comprovadamente para a gordura localizada,
a barriguinha e as costas, para a celulite, para as estrias, para a flacidez e a retenção de líquido. Como uma Body Shaper Expert, você não oferecerá tratamentos estéticos, mas sim transformação. Eu vou deixar aqui para vocês alguns casos reais que foram realizados nas minhas clínicas e que são resultados conseguidos em 10 sessões feitos nas minhas clínicas de 2 vezes por semana. São resultados assim, tipo, uau! Sem máquinas, sem agulhas, sem tratamentos invasivos. E eu deixo aqui os resultados para que vocês fiquem, tipo, dizer para mim, Isabel, isto é incrível. Então, eu vou passar aqui para que vocês tenham, tipo, é transformador. A alegria, a felicidade dessas clientes quando elas, no fim dos tratamentos das 10 sessões, elas ficam chocadas e felizes, elas choram, elas sorriem, elas não têm palavras para poder dizer o quão felizes elas ficam e grata. E para nós, profissionais, é tão gratificante porque vale mais do que dinheiro. Então, olha esses corpos, a transformação, a experiência que nós proporcionamos para elas. Agora, imagine a gratidão e o reconhecimento que terá ao proporcionar estes resultados semelhantes às suas clientes. Somados a estes que você viu agora, já são mais de 16 mil clientes. Patrimônios. Então, eu vou deixar aqui o testemunho de um dos meus patrimônios, do método Isabel de Paula, do Barriga Fit, Levanta Bumbum e Leg Fit Express. Como sabem, eu tenho vários métodos de formações profissionais. O Body Shaper Expert é um deles, mas um método de formação que eu tinha anteriormente, que era o método Isabel de Paula, do Barriga Fit, Levanta Bumbum e Leg Fit Express, onde eu tenho terapeutas do método espalhado pelo mundo inteiro, desde Luxemburgo, Londres, Dubai, França, tanto lugar, desde de Portugal, Torres Vedras, Algarve, todo o Algarve, aliás, todo lugar do Algarve tem, desde Pinhal Novo, Batalha, Loures, aqui, aliás, Almada, vários locais. Então, ao longo desta semana, eu vou estar aqui pondo várias pessoas que moram aqui no meu coração, no qual, com o nosso método de trabalho, nós mudamos a vida delas e elas vão poder dar uma palavra para vocês como o nosso método mudou a vida profissional delas. E isso tudo para poder dizer para vocês o quê? Desde o momento que vocês tenham a formação certa, tenham um método de trabalho e façam, não pelo dinheiro, que o dinheiro seja a consequência, que vocês olhem para a cliente como um patrimônio. Sim, um patrimônio, porque a cliente é um patrimônio. Ela vai gerar dinheiro, vai gerar lucro, se você tratar ela como o teu bem mais precioso. Porque uma cliente bem tratada, você causar nela uma boa experiência, dar a ela resultado, tratar ela como o teu bem precioso, ela vai te gerar lucro e vai te gerar o quê? Outras clientes vindo da experiência que você causou para ela. E é isso que você aprende nos métodos Isabel de Paula, no curso da Body Shaper Expert e também nos outros cursos que vocês vão começar a conhecer da Academia Isabel de Paula. Então, vocês vão agora conhecer o feedback do nosso patrimônio da estética. Olá, o meu nome é Susana Maria Fernandes Ferreira, tenho 43 anos, sou de Vila Nova de Famalicão e sou esteticista há 25 anos e gosto muito da minha profissão. Os meus desafios antes de fazer o método era melhorar constantemente o meu serviço. Eu gosto de ter serviços novos na minha estética, gosto de ter os melhores trabalhos e pronto, estou em constante aprendizagem.
O meu primeiro contacto com a Isabel foi nas redes sociais. Eu comecei a segui-la porque alguém falou nela e eu comecei a segui-la porque é da minha área. E então tive curiosidade em ver, em acompanhar. À medida que fui seguindo a Isabel, fui vendo as dicas dela, o método dela, os resultados, e foi crescendo sempre uma vontade enorme de querer aprender com ela. O que me fez querer fazer a formação com a Isabel foi mesmo os resultados obtidos que eu fui vendo nas redes sociais. Deu-me muita curiosidade em querer saber fazer. Quando a Isabel abriu vagas para fazer a formação, inscrevi-me automaticamente. A Isabel aceitou a minha candidatura e vim a Lisboa fazer o curso com ela durante 2 dias. E foi espetacular, adorei o curso, fez toda a diferença na minha vida. A Isabel acompanha-nos sempre, mesmo depois da formação, acompanha-nos sempre. Alguma dúvida que nós tenhamos no caminho, ela está sempre em contacto connosco. Ainda hoje, que já fiz há quase 4 anos, alguma dúvida que tenha, ela explica sempre, está sempre presente. A procura na minha loja mudou completamente. Aumentei a faturação. Tive clientes que me procuraram que noutra situação nunca me procurariam porque nem eram da minha cidade. Vieram de propósito para fazer o método da Isabel. Estou a falar de gente de Viana, de Braga, de muitos sítios que não são da minha cidade, e mudou completamente porque deu-me autoridade, as pessoas olham para mim de uma maneira diferente a nível profissional, porque sinto que me tornei uma melhor profissional também. As pessoas, depois de começarem a fazer o método da Isabel de Paula, nunca mais nos largam, porque os resultados são espetaculares, toda a gente nota resultado. Eu tenho clientes que fazem o ano todo de manutenção, e é muito bom as pessoas no fim de um tratamento nos agradecer, dizerem que foi o melhor serviço que fizeram, que vinham com receio de gastar dinheiro, mas ainda bem que o fizeram. Isso é muito bom, é muito gratificante. O conselho que eu posso dar é não tenham medo. Não tenham medo de investir, é um investimento, mas que o resgateiam rapidamente. Aconselho a toda a gente que tenham essa vontade de melhorar a nível profissional, de o fazer. Vão mudar as vossas vidas. É transformador, é gratificante demais ver como uma pessoa como eu, que não tinha os recursos que tenho hoje, a equipa que eu tenho hoje, para dar a formação que eu podia dar na altura. Na altura, eu dava formação numa sala, num computador, era no mano a mano, como eu costumo dizer. Graças a Deus, a minha força de vontade, a minha experiência de hospital, a minha experiência com as minhas clientes, de poder olhar para um corpo, saber os princípios ativos que eu usava, fazia com que eu me dedicasse ao máximo a minhas clientes, às minhas alunas, para que elas pudessem ter o melhor de mim. E sempre fiz isso. E faço cada vez mais. E consigo, vai ser igual. Hoje, as minhas alunas têm de mim, do método Isabel de Paula, as minhas alunas estão a passo de mim, de uma chamada, de uma mensagem, todas elas. Só não evoluem e não crescem aquelas que não querem, porque todas elas que me ligam ou me mandam uma mensagem, Isabel, eu estou com dúvida nisto ou naquilo, elas mandam uma mensagem e imediatamente eu respondo e digo, olha, mas pode fazer assim, pode fazer assado e assim melhor, porque o meu foco é a cliente. Olhe para a cliente como o patrimônio mais valioso da sua vida. A cliente é aquela pessoa que gera os resultados. É a sua cliente que ela vai te fazer prosperar. Cuide do seu patrimônio mais valioso, que é a sua cliente. Olhe para ela para você poder dar resultado. Porque você dando resultado à sua cliente, você vai prosperar. E ela vai te dar mais fruto ainda, porque é deste fruto que ela vai falar de você para que ela vai gerar mais e mais recursos
mais e mais cliente para o seu espaço. Uma cliente feliz, ela fala para as outras pessoas irem para o seu espaço, comprar os seus produtos, falar bem do teu trabalho. Então, cuide da sua cliente, gere experiências incríveis à sua cliente. Então, a sua cliente é o teu bem mais precioso. Obrigada por você estar aqui. Nas próximas aulas, você vai saber exatamente o caminho para se tornar uma Body Shaper Expert de sucesso e ter o reconhecimento que você merece. Obrigada por você estar aqui comigo e não esqueça que os planos de aula 1, desperte o seu potencial e conquiste o sucesso corporal. Foi isso que você teve aqui. Na próxima aula, você vai aprender a dominar as etapas fundamentais para se diferenciar como Body Shaper Expert. E na aula 3, vamos estar ao vivo para descobrir o caminho para o sucesso na estética corporal e conhecer a estratégia infalível para construir a carreira de destaque como Body Shaper Expert. Então, vamos lá e não esqueça de se inscrever para concorrer um sorteio que vai estar aí para você poder concorrer a uma bolsa gratuita para ter a bolsa de estudo comigo. Então, vou deixar aqui o link para que você possa se inscrever. E obrigada por ter assistido a nossa aula.